começa agora mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica, com informações, notícias, análise dos fatos e prestação de serviço. Assim como acontece todas as semanas, está aqui conosco em nossos estúdios o vereador Dr. Laércio Santos, que é advogado, hein, gente? Advogado dos bons, especialista em direito previdenciário e é presidente da Comissão de Constituição e Justiça lá da Câmara Municipal de Guarulhos. Doutor Laércio, que satisfação tê-lo aqui. Hoje pela manhã, tivemos a comemoração do 17º aniversário da Agência de Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos, né? Uma agência que procura, a finalidade principal dela é a articulação entre a academia, a sociedade civil, né, e o poder público, mais as empresas, né? E a finalidade é buscar o desenvolvimento. Nós estamos vivendo uma crise aí, hein, doutor Laércio? Uma crise... suas palavras, gostaríamos de ouvir a respeito da agenda, desse aniversário, 17 anos, do workshop que houve hoje lá, as pessoas, tivemos gente da Invest São Paulo discutindo esse tema da crise, o Sindicato dos Metalúrgicos, o presidente do CIESP, do Centro das Indústrias de São Paulo, né, representantes do governo, o secretário de Desenvolvimento Econômico, enfim, e cientistas também. Martinho, nós temos que cumprimentar a diretoria da Agende, porque são empresários da sociedade civil que procuram fazer um trabalho grandioso para a cidade. São 17 anos que a gente tem acompanhado o trabalho da entidade, tanto ela como a ASEC e as demais entidades voltadas para o segmento empresarial da cidade, muito preocupado com o problema que Guarulhos tem passado nesses últimos anos, principalmente, né, nesses 2 anos recentes, uma desindustrialização muito grande da cidade. Nós sabemos que a Câmara, na medida do possível, tem colaborado, aprovou recentemente a criação do Parque Tecnológico da cidade. A Agende vai ter um papel muito fundamental no desenvolvimento desse trabalho, porque nós não podemos transformar a tradição que sempre foi da cidade de Guarulhos nesses últimos 60, 70 anos, uma tradição industrial, desindustrializar a cidade sem qualquer resposta para a sociedade local e permitir que transforme a cidade simplesmente em galpões de depósito ou prestadores de serviços que não traz tanto valor agregado como traz o segmento industrial, e nós precisamos repensar se queremos uma cidade prestadora de serviço, se queremos uma cidade de dormitório ou se Guarulhos vai continuar perdendo posição como perdeu pouco tempo recente para a região de Osasco. E a Agende tem um papel fundamental, então nós temos que cumprimentar toda a diretoria, com o apoio da Câmara Municipal, nós temos que realmente dar esse parabéns e que continue nos próximos anos comemorar mais resultado com um trabalho mais propositivo com o próximo governo que virá pela frente. Pois bem, um assunto dominante lá foi realmente essa questão da desindustrialização que o Dr. Laércio está apontando aí, né, que não é um fenômeno de Guarulhos, é um fenômeno do Brasil inteiro por conta da tal da crise econômica, que não é tão recente assim, não é? As raízes dessa crise, quer dizer, a falta de investimento em infraestrutura, elas são bem anteriores. Nós estamos sentindo os efeitos da crise, mas essa crise foi gestada lá há muito tempo. Tanto é, doutor Laércio, que há cerca de 15 anos, a participação do segmento industrial na composição do produto interno bruto do Brasil era de cerca de 27%. Hoje em dia, isso foi caindo, hoje em dia não passa de 9%. Ou seja, é desesperador, porque o segmento industrial sempre foi o que mais ofertou vagas e o que melhor pagou. E o que é a consequência disso para a administração pública, e claro, esse é um assunto que interessa de perto aos vereadores, aos prefeitos, né, é que a arrecadação tributária cai. Né? Caindo a arrecadação tributária, emperra a máquina pública também. Né? Todos perdem. Aqui tem uma notícia de jornal, está aqui na Folha Metropolitana, aqui no rodapé, olha. Prefeitura atrasa o aluguel de todas as delegacias, de quase todas as delegacias de polícia. As delegacias são estaduais, o governo do estado é que devia estar pagando isso, mas há muito tempo. Mas a prefeitura não está pagando porque está quebrada, né? Endividada e tudo mais. E de uma hora para outra não dá para jogar para o estado também, você paga, se vira. Né? Isso aqui é reflexo já, em parte é reflexo da queda da arrecadação. Isso é parte de um ponto que foi destacado pelo nosso colega vereador na última sessão na Câmara Municipal, o vereador João Dárcio.
não é só os aluguéis das delegacias que estão atrasados, são os diversos compromissos de locação que o município não vem honrando há muito tempo, como ocorreu recentemente aqui na região da Vila Galvão. O cartório eleitoral foi despejado, teve que entregar o imóvel, e aí a Justiça Eleitoral teve que se virar lá, fazer um jogo de cintura e atender o pessoal desta região ali no cartório da Rua Luiz Facini e também no Poupa Tempo, porque o município que lá atrás assinou um convênio para estruturar o cartório eleitoral da cidade e dar as condições, ou seja, o município arcar com o custo da locação desse prédio, não honrou esse compromisso, tal qual agora vem ocorrendo com as delegacias. Pouco tempo recente teve que fazer uma repactuação de mais de 10 meses de aluguel do prédio da FATEC ali na João Gonçalves, cujo aluguel também foi assumido pelo município quando esta FATEC aqui se instalou, e outros tantos quantos prédios aí de locação que não está sendo honrado pelo município. E em contrapartida, a Secretaria da Educação resolve fazer a Feira do Livro dentro do Adamastor, sem termos clima para tal, sem uma publicidade. Então acaba se pecando pela eficiência nos recursos que ainda dispõe para gerenciar as despesas diárias do município, e aí é sempre notícias desfavoráveis e tristes para a cidade que a gente vê no dia a dia. Pois é, o vereador tocou num assunto importante, porque essa questão da queda da arrecadação é apenas um pequeno detalhe na cidade destroçada que a gente tem aí, não é? Endividada. Por quê? Essa questão da feira do livro, por exemplo, lá no Adamastor, né? Pouca publicidade, nós estamos vendo outdoors apenas. Isso. E esses outdoors, doutor Laércio, são outdoors, para quem entende um pouco de comunicação, trabalha nessa área, o outdoor são aquelas placas grandes, não é? E que normalmente a mensagem dele é através de uma gigantografia impressa em painéis, em papéis, que são colados e dá uma peça inteira. Esses papéis são baratos. A Prefeitura de Guarulhos, a nossa Secretaria de Comunicação, resolveu fazer em lona. Em lona, fica mais bonifica, mas custa 3 vezes mais. Quer dizer, numa época de crise se joga dinheiro fora. Martinho, eu tenho 3 filhos em idade escolar, estudo em colégios particular. Não houve, no próprio colégio que meus filhos estudam, qualquer divulgação relativamente ao Salão do Livro. E tal qual ocorre nas escolas do Estado, nas outras escolas, não houve uma divulgação. Na verdade, eu acho que isso é mais um trabalho de politicagem do Partido dos Trabalhadores, que não tem uma secretaria de comunicação eficiente que poderia fazer um trabalho de publicidade nos 4 cantos da cidade. Nós sabemos que o território do município de Guarulhos é muito grande e não é um salão do livro ali no Adamastor, qual inclusive o aparelho de ar-condicionado já está quebrado há mais de um ano, não se consertou, que um salão do livro ali vai se atender aos interesses da cidade. Me parece que isso é mais um daqueles contratos que a gente tem que averiguar se realmente atende aos interesses da população. Me parece que, a meu ver, essa questão não é própria para o momento, esse salão do livro, da forma que está se processando lá no Adamastor. Sairia muito mais barato constituir bibliotecas itinerantes em carretas, ao levar para os bairros, para que os jovens escolares consulentes pudessem fazer uso desse acervo. Doutor Laércio lembrou bem de uma coisa aí, os escolares. Não só não houve uma divulgação adequada entre os escolares, seja de escolas públicas ou privadas, mas nas escolas públicas nós temos aí muitas crianças que não receberam ainda os seus uniformes escolares até hoje. Né? Até hoje a prefeitura vinha bancando isso. Nós estamos no mês de maio já. Isso, Martinho, ao longo desses 3 anos que eu estou lá na Câmara, todo ano a mesma história. Os uniformes nunca se atendem o cronograma, desculpa de licitação, é desculpa daquilo. Na verdade é falta de planejamento, porque se você pegar alguns exemplos da administração pública, peguemos a questão da iluminação da cidade, cujo contrato venceu em janeiro e até agora não entrou uma nova empresa, não houve contrato de emergência, nada foi feito. Tal qual é os uniformes, são situações que se repetem. Há poucos dias recentes saiu também no jornal Folha Metropolitana uma biblioteca que tem lá no Adamastor, fechada, que não está acessível ao público. E lá nós temos preciosidade que a população da cidade sequer tem conhecimento e não pode ir lá consultar e desenvolver o seu interesse cultural, porque
aquela secretaria parece que não tem estrutura própria para atender a situação. Então, é um despautério, uma desorganização completa e que a gente vira e mexe está falando aqui no seu programa de forma muito triste, porque não nos alegra falar dessas desgraças que ocorrem na cidade. Aliás, uma grande contradição é fazer um salão do livro no Adamastor, que já possui uma biblioteca que está lá, não funciona e está inacessível para os consulentes, para a população. Olha, isso daí realmente deixa a gente, sabe, enojado. Mas eu vou fazer um intervalinho, a gente volta já já, tá? Melhor pizza é na Rodrilúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Sonhos Decor, móveis provençais. Venha conhecer a nova loja na Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3112. Decore seu lar, o ambiente infantil, festas e ambiente corporativo. Fabricação própria e preços imbatíveis. Se você pode sonhar, você pode fazer. Sonhos Decor. Agora 3 endereços para seu bom gosto a baixíssimo custo. Sonhos Decor. Estamos de volta com TV Cidade e a gente falando de Guarulhos, sobre Guarulhos, os problemas da cidade que na realidade afetam a você, afeta a população em geral. E os problemas, gente, olha, não são poucos não. E aqui para a gente debater um pouco essa questão, um vereador que é muito atuante na Câmara Municipal e é qualificado, gente, porque ele é advogado, sabe? Ele é advogado, ele tem interesse pessoal, ele mora em Guarulhos, constituiu família em Guarulhos, né? Os filhos estão em idade escolar, estudam em escolas de Guarulhos e ele acompanha muito de perto e cobra com vigor, né? Providências por parte da administração municipal, ele que também é o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal e frequentemente também dirige muitas das sessões. Doutor Laércio, nós estamos vendo aqui nessa semana essa matéria principal aqui, cara na porta, olha. Essa moça guarulhense foi em busca de uma consulta lá na Policlínica, lá de Bom Sucesso, e está simplesmente fechada, né? Tem uma outra matéria de um jornal aqui, deixa eu ver aqui, que diz que, a quantidade de leitos em Guarulhos, leitos hospitalares, cresce apenas 3% em 5 anos, né? Em 5 anos, a população tem um crescimento demográfico respeitável, ou seja, nós já temos insuficiência de leitos. O de UTI nem se fala, que com certeza leitos de UTI, né? E hoje o atendimento pelo SUS caiu dramaticamente também, porque o SUS paga muito mal, os hospitais vão se descredenciando, né? Doutor Laércio, essa crise na saúde de Guarulhos, saúde pública, né? É difícil, eu deveria estar perguntando isso para um médico. Mas estou perguntando para um advogado, mas um advogado que é atento, que é vereador, participa da vida da população guarulhense. É um drama alguém procurar aqui, olha, uma estrutura de saúde, chega lá, tem um aviso que não está funcionando, por falta de médico, por falta disso, por falta daquilo. E não adianta culpar os médicos, viu, gente? A crise é de gestão, não é o profissional, o médico, o enfermeiro, né? Doutor Laércio, que coisa horrível em Guarulhos isso. Martinho, eu acho que a chamada aí está um pouco equivocada, se você me permite. Pois não. Porque a cidade de Guarulhos hoje não tem saúde pública. Hoje nós temos uns leões que são os funcionários que estão lotados na Secretaria de Saúde Pública tratando só da doença. Nós não tratamos da prevenção. Não existe um trabalho à altura para prever os problemas de saúde dos nossos homens, das nossas mulheres, das nossas crianças e tudo mais. Infelizmente, eles separaram, eles que administram a cidade aí, enquanto prefeito, secretário da saúde,
eles separaram o percentual mínimo para investir na saúde, mas não planejaram como precisa. Exemplo clássico disso, que nós temos alguns órgãos que vão abrir para atender a população, como é a UPA do Jardim Paulista, e sequer tem estrutura de funcionários pré-definida. Não planejaram isso ao longo dos anos. Então investe-se nos chamados elefante branco, que são os prédios, mas não tem uma estrutura de corpo de capital humano para atender a população como precisa. Não tem médicos, não tem enfermeiros, não tem atendentes, e aí eles fazem o que? Remanejam de um local para o outro. Há poucos dias recentes eu estive na Secretaria da Saúde cobrando providência de uma funcionária que trabalha lá no UBS do Inocop, e que aquela funcionária está ocupando a posição de gerência e não recebe como tal, ou seja, um desvio de função que muito ocorre no município. Ela sai da região que ela mora, lá na região do Tabuão, Cabo Sul, se desloca até o Inocop e não recebe como tal. Aí a doutora Tereza, que é a adjunta, está logo no cargo após o secretário da Saúde, que é o Carlão Derman, ela me justificou da impossibilidade de ver a função desta funcionária porque o município não dispõe de orçamento para tal. Isso é um absurdo, é uma falta de definir quantos funcionários que vão trabalhar naquele determinado local e estruturar como tal. Aí a gente se depara com notícia dessa natureza, onde tal órgão está fechado porque não está atendimento, não se planejou. Constrói-se diversos prédios para dar a intenção e a aparência à cidade de que nós estamos estruturados para atender a saúde. Na verdade não é isso, nós estamos cuidando da doença da população guarulhense que, quando procura esses locais, já estão doentes ou infelizmente já em vias de ocorrer o óbito. Isso é muito recorrente na cidade para quem procura a saúde pública. Doutor Laércio, veja só, disse bem, constrói diversos prédios. Agora, o pior é que mal construídos, porque essa policlínica lá de Bom Sucesso está fechada, ela deve permanecer fechada por pelo menos 30 dias, porque começou a ter goteira, o telhado lá está selando, quer dizer, está ameaçando até cair. Que raio de construção mal feita foi essa, que em pouquíssimo tempo precisa trocar telhado, precisa trocar tudo? É um absurdo, é tudo mal construído, custa caro, a construção é caríssima, não é? Caríssima. Eu não ficaria surpreso se houve algum superfaturamento também. Não vou afirmar que houve, mas não ficaria surpreso se o Ministério Público constatasse, porque é feito com materiais de quinta categoria, né? Madeiramento lá todo abaulado, selado, tudo com goteira. E dispõe de funcionários para tal. Lá tem arquitetos, tem engenheiros, tem profissionais próprios para planejar. Seguramente isso daí ocorreu isso, por quê? Porque alguém contingenciou o que não podia contingenciar, ou seja, segurou recursos para não socorrer as melhorias nesses locais. Agora, quando acontece o pior, que não tem mais solução, simplesmente não se planejou um plano B para atender aquela população e fecha, deixa de atender o pessoal daquele perímetro, aí essas pessoas vão sofrer mais, tem que procurar outros locais de atendimento, a questão de quilômetros, e pode ocorrer o seguinte, chegar naquele outro local para ser atendido e lá tem essa resposta: não posso lhe atender porque você não é deste bairro. Aí as pessoas ficam de forma conflituosa, degladiando com os funcionários ali de forma legítima, porque quer ser atendido, e quando não, vem deparar com os vereadores, vem na Câmara Municipal buscar uma solução. Infelizmente a realidade é essa, a administração se perdeu, o prefeito Sebastião Almeida junto com o secretário da Saúde não organizaram todas essas situações, investiu-se demais em certas estruturas de atendimento, não planejou aquelas que precisavam passar por melhorias, e nós estamos quase que ao longo desses 3, 4 anos enxugando gelo. A resposta clara é essa, e esperamos que para o próximo ano o povo acorde e venhamos eleger pessoas compromissadas com os interesses da população e não com os interesses por si só partidário, que é o que tem ocorrido nos últimos anos em Guarulhos. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar falando de Guarulhos e seus problemas. Até já. Varejão do Ferro, onde você encontra a melhor opção em vergalhões de ferro, vigas, sapatas, colunas e estribos especiais para construção civil e montadas.
preços imbatíveis e entrega rápida. E você pode encomendar pelo site, via fone ou até pelo WhatsApp. Varejão do Ferro, tradição e qualidade. Avenida Otávio Braga de Mesquita, número 2136, Jardim Monte Carmelo, Guarulhos. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Bem, estamos de volta, gente. Agora, olha, vamos continuar esse nosso bate-papo aqui com o vereador Dr. Laércio Santos, que é do DEM, Democratas. Ele que é o primeiro vice-presidente da Câmara, é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal, advogado, muito qualificado. Dr. Laércio, na gestão do ex-presidente Soutur, houve a contratação de uma empresa lá de Piracicaba para, digamos assim, para fazer uma consolidação da legislação municipal. Toda a legislação. Isso pouca gente ficou sabendo, mesmo nós da imprensa aqui, essas coisas acabam escapando, porque a empresa foi contratada e iniciou o seu trabalho, executou uma boa parte do trabalho, o contrato dela foi editado uma ou mais vezes, não sei. Mas o que está acontecendo nesse caso aí? Porque o senhor agora é que vai tomar esse peão na unha, né? Martinho, a consolidação, na verdade, foi criada, conforme a lei orgânica do município assim determina, para que se crie, faça a junção de diversas leis, de diversos dos assuntos específicos em uma única lei. Por exemplo, assuntos tributários numa única lei, assuntos de questão urbanística numa única lei, assunto de questão da saúde numa única lei. Então, esta empresa foi contratada para trabalhar em cima das nossas quase 7.500 leis e criar umas leis específicas, aproximadamente 16 códigos, que é o termo correto, facilitar a vida dos munícipes, quem precisar consultar, alguma coisa dessa natureza. Quando se criou essa ideia lá atrás para desenvolver esse trabalho, houve a contratação da empresa lá de Piracicaba, Sino, tem especialidade no assunto. No entanto, não houve o diálogo com o município, a Secretaria de Assuntos Jurídicos, os departamentos próprios do governo, para que acompanhasse esse trabalho, porque quando a gente vai fazer uma junção de diversas leis, por exemplo, da higiene sanitária, é conveniente que a pasta da saúde do município, que trabalha com essas leis, também venha trabalhar conosco e fazer um trabalho à altura. No entanto, como não houve esse diálogo, infelizmente, os trabalhos foram desenvolvidos, o município, na hora de sancionar essas leis, encontrou algumas irregularidades e o prefeito vem vetando essas leis. Para não perder todo o trabalho, nós da Comissão de Constituição e Justiça resolvemos pedir para o nosso presidente e assim foi feito. Tivemos uma reunião essa semana com a Sino, ela não tem mais participação no contrato com a Câmara, mas ela assumiu o compromisso para que não tenhamos a perda financeira do custo que a Câmara pagou, para que ela venha retificar esses trabalhos e com o acompanhamento do município. Então, eu tenho que reconhecer aqui que a Prefeitura, através da Secretaria de Assuntos Legislativos, foi muito coerente, vai trabalhar conosco que nós vamos conseguir, dentro de em breve, consolidar essas leis, mas com um trabalho realmente ao interesse da população, interesse público, que até então não vinha ocorrendo, estava cada um trabalhando de um jeito e nós não iríamos chegar a lugar nenhum. E eu fico muito feliz porque agora a gente vai conseguir dar um encaminhamento final e a população dentro de em breve vai poder consultar as leis do município com mais facilidade, com mais qualidade, que é o que interessa. É porque, na realidade, aqui no Brasil, esse fenômeno não é em Guarulhos, é no Brasil inteiro. O que se produz de leis, o nosso ordenamento jurídico, ele é praticamente um desordenamento, é uma desordem geral. São muitas leis, algumas até
têm aspectos conflitantes com outras. Só quando se suscita no Poder Judiciário, né, ou existe algum questionamento público, mas realmente a população tem dificuldade, são tantas as leis, e consolidar é juntar, por afinidade, aquela legislação que trata de assunto A, B, C, D e tal. Né? Porque o que diz a Constituição? Né? Ninguém pode ignorar as leis. Né? Não pode alegar que eu não conheço a lei, não sabia que ela existia. Só que a gente precisa facilitar a vida do contribuinte, do guarulhense, do brasileiro. Né? Às vezes, para nós que já está aqui, não é difícil, mas suponha uma empresa, um cidadão que está passando pela cidade, vai lá no site da Câmara, você vai consultar determinada lei, você baixa lá 20, 30 leis do mesmo assunto. Isso atrapalha a vida de quem não é da cidade. Então o propósito é criar mecanismos que facilite a vida de todos. E é esse o trabalho que nós estamos encaminhando aí, vamos corrigir algumas falhas que ocorreu na contratação da empresa, mas ela se predispôs a nos ajudar e eu acredito que dentro de em breve a gente vai tirar um encaminhamento muito bom de tudo isso aos interesses de todos nós guarulhenses. Tá certo, olha só, o trabalho interessante, temos mais um minuto para encerrar o programa. Eu gostaria muito, doutor Laércio, que eu mandasse uma mensagem positiva. Esse aqui é um ano de desafios, temos aí um novo presidente da República, vamos ter eleições municipais. A população, eu vejo que parte da população está um pouco desesperançada. Que mensagem, rapidamente aí, em 40, 50 segundos, que mensagem positiva o senhor pode deixar para todos? Martinho, eu posso dizer que só transforma a nossa vida a política. Por mais que a gente não goste da política, nós precisamos acompanhar, cobrar e nos posicionar. Só desta forma que a gente vai saber quem são nossos representantes e quem merece nosso voto de confiança para que tenha a procuração, vamos dizer assim, passada no dia oportuno para nos representar e cobrar. E temos que cobrar o nosso direito porque é a cidadania que todos temos a seguir. Tá certo, uma bela mensagem. Olha, política permeia toda a atividade humana. É muito importante que você participe também, sobretudo acompanhe trabalhos como o do Dr. Laércio Santos, que é um homem sério e que trabalha em favor do município. A gente vai ficando por aqui. Colocamos um ponto final em mais uma edição do TV Cidade e fiquem com a programação da TV Guarulhos.